Pessoal, Amém. sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro e já tivemos bons avanços aí, não só do ponto de vista do desenvolvimento técnico, né, das nossas produções de post, já viu umas coisas bem legais. Bastante participante já colocou lá a atividade na sala AVA. Esse é um passo importantíssimo para a gente gerenciar a nossa formação, né, o que nós estamos estudando. Acessar a sala AVA é fundamental. Falei tanto com os tutores quanto com os cursistas. Acredito eu que ninguém mais esteja com dificuldade para entrar na sala. Mas se ainda houver alguém com dificuldade aí, por favor, avise para a gente o mais rápido possível, porque a partir de agora, usar a sala é fundamental. É lá que está o repositório com todos os nossos conteúdos, os vídeos, os principais vídeos, eu diria, sobre essa parte técnica, né, para que todos possam acessar e cumprir as etapas do desenvolvimento dos posts. E temos lá também os fóruns, para que vocês participem dos debates, das conversas, com a Aline e a Lara, né, nosso grupo de psicologia, que tem preparado um monte de coisa para a gente. Aline, pode falar. Ei, gente, estão bem? Eu ia falar disso depois, mas já que você já tocou nesse assunto, Júnior, Vamos lá. eu e a Lara, a gente percebeu que só uma pessoa participou ali do fórum e a gente queria saber se vocês estão tendo alguma dificuldade em acessar o fórum, porque uma coisa é acessar a sala AVA, né? Mas talvez alguém esteja com alguma dificuldade de, dentro da sala AVA, achar o fórum e encontrar como que vocês fazem para compartilhar com a gente ali as suas experiências. Alguém está precisando de ajuda? Isso. Eu vi que teve alguém que tentou colocar alguma atividade no fórum, mas, na verdade, fez o depósito de uma imagem, né, que era de um post. Mas não tem problema, depois a gente acerta isso. Havia, nos 2 primeiros dias, a Luísa, que ela cuida da parte da sala lá na SEAD, ela disse que tinha, de fato, uma coisa que estava dando um bug lá no fórum. Mas ela já corrigiu, me informou logo na sequência que ela havia corrigido. Eu disse também aos tutores que eles podem puxar as conversas, podem participar do fórum também. Todo mundo pode participar dos fóruns, tá, gente? Não são só as cursistas, efetivamente. Todos nós podemos participar. E fiquem bem à vontade nisso, tá ok? Ok, Letícia, sem problema. Tá, a Marili dizendo que esqueceu de acessar, mas vai ver isso. O importante é que a gente não passe dessa semana sem ter resolvido os acessos à sala AVA, tá, gente? Até aqui a gente realmente vai demorando, tem que ir ajustando, dá bastante problema mesmo, mas a partir de agora a gente já tem que estar com todos com os acessos livres. Pode falar, Aline. A Ana Carla, um pouquinho mais em cima aqui no chat, ela disse: eu abri o fórum e não apareceu nada para mim, então eu não soube o que fazer. Ana, de repente seu tutor pode te ajudar. Sim, mas eu acredito que ela possa ter tentado exatamente nos momentos em que a Luísa ainda não tinha identificado o problema. Entendi. Talvez agora já consiga, tá? Beleza. Ok. Bom, o Atos já está na sala. Oi, Angela, pode falar. Aline, o que eu vejo em relação à plataforma eu estou acostumado muito com o Moodle, mas assim, ela não tem assim, as atividades separadas, talvez tem por semana, né? Eu estava olhando aqui o design dela, às vezes dificulta um pouco. Até coloquei ali, a pessoa olha lá o fórum, não vê nada, por quê? Tem que acrescentar um tópico, de repente seria bom o tutor abrir o tópico, que aí a pessoa só responde. Eu não sei qual o tipo de fórum que foi criado, né? Mas para quem tem conhecimento, é fácil. Que eu não fiz porque eu não tinha feito mesmo. Não, tudo bem. Mas não é porque eu não tive dificuldade. Talvez fosse bom o tutor iniciar, abrir o fórum. Pessoal, que dá aquela chamadinha, né? Que aí fica mais fácil. Sim. E outra coisa as atividades, elas estão assim, por semana, mas eu não sei se tem nota, eu não vi um lugar. Não. Quando tem aquele ícone de notas, aí a gente vê todas as atividades nele. Ou então um bloco com as atividades, separado no design. Talvez fosse interessante, porque está um pouco disperso, aí às vezes a gente se perde um pouquinho assim, né?
Mas eu não fiz, né, não é por dificuldade, mas eu vi isso que poderia ser melhorado. É uma ação de melhoria, não é? Perfeito. Entendeu? Ângela, teve uma outra cursista também que falou isso, em especial para quem estava usando no celular, que aí a montagem da sala, né, da semana, ficou muito aberta. Eu vou conversar isso também com a Isso. Luísa, que é uma questão de usabilidade mesmo, né? É campo visual. A Isso gente aí que às vezes tiver isso um pouco dificulta. mais Essa complicado usabilidade aqui, que às vezes, né, dá pode para melhorar melhorar. aí. Mas Uma está das... ótimo, eu não estou falando por mal, não, tá? Tá tudo Não, muito bom. imagina, olha só. Mas Você falou uma coisa que faz parte do nosso curso, Ângela. é A ação de gente tem que melhoria. entrar nisso. A diagramação da sala que você está falando, Sim, ela faz parte do que a gente estuda aqui, inclusive como diagramação. exatamente. Tá bom? Às vezes parece que a gente fica assim com uma pessoa crítica, mas não é no intuito disso, não. É no intuito de contribuir. Aqui, o que nós estamos fazendo, a gente precisa é disso. Quando a gente está criando, quando a gente está Sim, fazendo o que nós estamos fazendo, usando recursos que para uma pessoa é objetivo, para outra é subjetivo, para um é bonito, para o outro nem tanto, para um é mais fácil, para o outro é mais difícil. A gente põe tudo isso na mesa e porque essa sua contribuição, ela é importantíssima, entendeu? Eu tenho agora um retorno para dar para a equipe que cuida disso. Aliás, a professora Letícia que coordena esse grupo. Aí Letícia já pode levar para elas. Olha, vamos tentar fazer uma forma, melhorar a usabilidade da sala, das montagens da semana. Isso é um retorno importante que você está dando. Uma outra cursista tinha falado isso, mas como ela estava usando o celular, eu imagino que fica ainda mais complicado para quem está usando o celular. nossa, Mas imagina também. mesmo com uma tela grande, às vezes a gente não tem esse recurso assim mais compactado, às vezes, nessas divisões. Para algumas pessoas pode dificultar de fato. Ó, a professora Letícia levantou a mão. Letícia, fica à vontade. Eu quero saber qual que é a sugestão da Ângela de, se não for para organizar por semana, que a gente entendeu que por semana ficaria mais fácil de Não. encontrar semana. É Qual ótimo que por seria? semana. Então, A questão é, não vai ter nota não, né? Isso aí é Não. tá, tudo bem, então esquece isso. Porque quando eu pego o bloquinho de notas, aparece toda a atividade, tem que ser feita, beleza, facilita também. Mas então Mas é eu uma abri aqui, outra... nós vamos correr e vamos tirar essa dúvida também, tá? Tá, outra estratégia. Eu vi que não tem, não. Eu vi que não tem, né? Então já é porque o curso não tem mesmo. Por semana, então cada semana ela tem, poderia ter escrito aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, semana 5. Aí eu tenho aqui atividade, a aula, material. Aí umas estão que vão abrindo paulatinamente, né? Eu vou As projetar aqui e a atividades. gente vai ver isso junto. Poderia fazer, sabe o quê? Um cronograma, então, disponibilizar um cronograma no AVA mesmo. Vou te mostrar que a gente tem. Como? Vou te mostrar que a gente tem uma estrutura pensada assim. Espera aí que eu vou te mostrar. Mas Eu vou está abrir aqui no AVA? aí todo mundo consegue acompanhar essa conversa, porque, gente, olha, o que a Ângela está falando faz parte do nosso curso, faz parte do que a gente está estudando aqui, ok? Ah, estou vendo aqui, ó, cronograma, tá aqui, tem um cronograma aqui. Mas aí, aqui tem um cronograma das atividades sincrônicas, as datas, e atividades que têm que ser feitas, aqui, atividades sincrônicas. E atividades a serem realizadas? Aqui tem as atividades sincrônicas, assíncronicas. Não, são atividades síncronas. Atividade síncrona é o que nós Assíncronas... estamos fazendo aqui agora. Todo mundo junto, Não, entendeu? eu sei. Essas aqui que estão aqui, que são assíncronas, são para os alunos fazerem, né? Todos nós estamos juntos aqui numa atividade síncrona. Sim. É o nosso encontro. Não, aqui está assíncrona. A assíncrono é a atividade que vocês vão fazer sozinhos, quando não estiverem conectados. Então, esse cronograma aqui é o cronograma de nossa atividade. Então, nós podemos baixar isso aqui e seguir isso aqui, nesse período. Isso. Olha só, está todo mundo olhando aí agora a nossa sala. A sala está aberta, ok? Entrei na sala do nosso curso, ok? Certo. Está todo mundo vendo? Estamos vendo, Júnior. Beleza. Então, deixa eu só mudar aqui. Bom, então, olha só, o que ela está dizendo para a gente? Nós temos aqui as distribuições por semana. Por exemplo, nós chamamos de semana 0, na verdade, um texto de boas-vindas,
onde nós temos aqui os vídeos de boas-vindas para vocês, alguns tutoriais, uma explicação sobre como entra na sala AVA, um vídeo específico que foi feito para isso. A partir daqui nós temos, olha, semana 1, ok? Então, a semana 1, a partir de 8 de maio, foi com o nosso primeiro encontro. Então, nós temos aqui uma mensagem de boas-vindas, temos uma caixa onde a gente fala o que nós vamos ver nessa semana. A partir daqui, olha, vamos supor que vocês não tivessem... o primeiro caminho, a partir de agora, tem que ser a sala AVA, ok? Quando for dando 2 horas, já entrem na sala AVA, porque, olha só, quando vocês estiverem na sala, vocês já tem aqui até a aula, ó. Participe da aula, tal. Aí você clicou aqui. Em todas as semanas vai ter isso, participe da aula. O que nós temos aqui? O material da semana. O vídeo de apresentação do curso, que a gente apresentou no primeiro dia. Depois nós temos o plano de execução do curso, ou seja, tudo que nós vamos estudar está aqui dentro, é só clicar e abrir. E tivemos a primeira atividade da semana, que era entrar aqui no Google Forms e responder ao questionário, ok? E aí, como a gente fez esse encontro, o primeiro encontro foi gravado. Depois que acabou o encontro, a gente disponibiliza aqui, ó, a gravação da aula. Se você clicar aqui, você vai conseguir assistir ao nosso primeiro encontro que foi gravado. Uhum. Para a semana de número 2, a partir do dia 15, ok? Então, tivemos na semana de número 2, a mensagem de boas-vindas da semana, explicando o que nós vamos fazer, os conteúdos que nós vamos estudar na semana 2, e depois tem aqui de novo, link para você entrar às 14 horas, para chegar onde nós estamos aqui, no encontro síncrono. Temos os vídeos materiais da semana com os conteúdos, o vídeo 3, que era criar a conta no Canva, o vídeo 4, que era inserir as primeiras palavras, salvar o projeto, baixar o projeto, e a atividade, que a atividade era relacionada ao conteúdo da semana, que era fazer o primeiro post, incluindo algumas palavras, né? E enviar pelo WhatsApp. Por que a gente colocou ainda enviar pelo WhatsApp? Porque nessa primeira semana, muita gente ainda não tinha acesso à sala AVA certinho. O material que nós usamos na semana 2, a apresentação, aula síncrona na segunda semana. Que são as apresentações? São os conteúdos. São os PowerPoint que a gente vai passando para vocês com os conteúdos. E aqui tem, ó, os conteúdos da semana 2. Tivemos na semana 3, está aqui, ó, semana 3, a mensagem da semana, os conteúdos que a gente tratou naquela semana, com os vídeos, e colocando, aqui a gente deu ênfase ao uso da sala virtual, e focando agora que, a partir da semana 3, o exercício já seria colocar a atividade na sala AVA, ok? E para isso tem os vídeos, né? Colocamos os vídeos complementares, que foi uma introdução ao conteúdo que nós vamos ver hoje, de diagramação, e aí, clicando aqui, entra na sala. Os vídeos que nós colocamos, informando, né, como colocar a atividade na sala AVA, os vídeos complementares sobre diagramação estética, depois o conteúdo que foi trabalhado pelo grupo de psicologia, que era sobre identidade, e depois tínhamos aqui o fórum, clicar no fórum, e aí a gente tem como participar escrevendo lá. E aqui o ícone da atividade. O que foi solicitado na atividade 3 era aqui o lugar de encaminhar ela. Clicando aqui, abre um portalzinho lá para a gente colocar a atividade. E, por último, a gravação do encontro da semana 3. E agora estamos na semana de número 4, que é hoje, onde nós estamos neste momento. Então, eu entendi, Ângela, que você me disse o seguinte, o que eu percebo é que as salas estão muito extensas. Isso, podia colocar blocos, de repente. Nessa diagramação, talvez a gente consiga... É dispersa, né? Um pouco assim, aí eu começo a olhar e eu falo, eu estou atrasada, porque eu entrei depois, aí depois ainda fiz umas coisas, aí eu fico assim, meu Deus do céu, quanta coisa, quer dizer, onde tem um local que me lista, porque é que eu tenho que fazer? Aí eu fiquei... Ana, toda semana você vai ter no Toda semana tem, toda semana, eu tenho que matar as semanas para trás, até chegar na atual. Isso, tá bom? Né? Mas então, por semana... Todos os conteúdos estão aí, ao final a atividade que deve ser gerada, produzida na semana, e a forma como nós vamos encaminhá-la, tá ok? Eu fiz um pôster, um post lá, coloquei, não sei se eu coloquei errado, eu vou nós vamos falar rever. sobre isso depois. Deixa eu fazer uma observação Só um aqui. minutinho, Ângela. Letícia? Pode fazer. Oi.
Pode falar, Letícia. Joy, queria só fazer uma observação, Sim. e achei muito bom você ter aberto essa lava para apresentar, para todo mundo se ambientar, né? Porque essa organização por semana ajuda a vocês encontrarem as informações um dia que tiver que faltar, ou quer rever algum conteúdo. Então, essa marcação que está em rosa clarinho no início, além de ter aquele texto de apresentação que mostra, né, o que vai acontecer durante a semana e tudo mais, é um texto que conversa com vocês, né? Se vocês pararem para ler aí, é muito legal porque ele conversa. E aí, nesse boxe, nessa parte com fundo rosa, ele tem todos os itens do que vai acontecer. Então, depois vocês vão seguindo item a item na sequência. Fechar em blocos pode acontecer da pessoa não conseguir encontrar o conteúdo. Então, pensando na usabilidade, deixar ele aparente e organizado por semana, o bloco é a semana. Então, para não se perder, estamos na semana 4, chega no bloco da semana 4 e verifica todas as informações. Isso tem a ver também, gente, com a navegação de quem precisa, né, se acontecer, de usar o leitor de voz, né, porque toda essa página ela é programada HTML para permitir esse uso, para dar acessibilidade para quem tiver algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial. Então, entendam os blocos como as semanas, para a gente não ter que esconder conteúdo e vocês não conseguirem encontrar. Ah, não vi que clicava aqui e aparecia um monte de conteúdo. Então, o conteúdo está todo ali na sequência. A questão é a gente aprender a usar nessa organização para não se sentir perdido, né? Então, acho que foi muito legal ter apresentado aí essa sequência. Foi bom você falar isso, sabe por quê? Ficou tudo, parece que é amplo, porque está tudo exposto. Você falou bem, porque às vezes a gente está acostumado dos links, né? Levam lá e tal. E aqui você já deixou visível, porque você pode deixar um aviso visível ou encoberto, né? Então aqui está visível mesmo, nesse ponto está muito bom. É o que eu estou falando, às vezes está grande, assusta, mas eu já entendi que tem acessibilidade, ótimo, beleza. Então, talvez falta mesmo só a gente acostumar com outro formato, porque são muitos né, tipos, né? Então, adaptar mesmo, é nós que temos que nos adaptar. Um pouco mais para que a diagramação não fique muito extensa. A questão, como a Letícia falou, manter a organização por semana é fundamental. A gente vai continuar. Eu só vou ver se é possível compactar um pouco mais o conteúdo da semana, que ele está muito espaçado. E aí, nessa rolagem, às vezes a gente se perde um pouco. Mas eu vou ver se isso é possível, Ângela. Eu também acho que poderia melhorar nesse aspecto. Mas a gente vê, em termos de programação, a Luísa e a Daiane, que faz a arrumação da sala, e aí a gente vê se é possível ajudar nesse sentido também, tá bom? Obrigado por sua contribuição, isso é muito importante. Você dá retorno para a gente. Eu agradeço também a oportunidade de a gente estar podendo aprender com vocês. Assim, isso é muito válido. A gente aprende muito com vocês também. A gente aprende em comunhão, Paulo Freire já dizia, né? Aqui é o que eu falei lá, é aprender coletivamente. A gente aprende com. Bom, vamos lá então. Tá, obrigada. Nada, Ângela. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, gente? Pode ficar à vontade. Bom, na semana passada, nós tivemos um problema com a internet e eu saí da UFES, mandei um material pelo meu WhatsApp, moral da história, não tinha internet, eu achando que eu tinha mandado, cheguei lá, não tinha internet, e eu acabei não colocando uma parte dos trabalhos que foram produzidos por vocês na nossa apresentação. E aí depois eu falei, não, pera lá, tem que mostrar o trabalho de todo mundo. Então, eu vou fazer essa correção nesse exato momento. Na semana passada, eu deixei 4 posts sem mostrar para vocês, 4 produções das nossas colegas aí. Só que aí teve uma que falou assim, já que não mostrou, eu quero dar uma melhorada. Daí esse aqui foi um exemplo dele. E eu queria muito que quem fez esse daqui conversasse com a gente um pouquinho aí, falar sobre a experiência da confecção do seu post. Tá aí? Marili? Não está na sala? Bom, então vou passar para o segundo, gente, que eu também não
Não mostrei. Foi o da Michele, se não me engano, não é, Michele? Microfone? É, o meu, eu não estava conseguindo, esqueci de Ah. como que fazia E aí, para conta pra gente ativar como é o... que foi fazer essa experiência aí, fazendo esse post produzidinho. Ah, eu achei legal, né? Tive bati um pouquinho a cabeça, né? Porque eu não tenho muita experiência com isso, mas foi legal. Coloquei um post mais ou menos do que eu estou vivendo, né? Que esse ano eu fiz 50, então é mais ou menos isso. Legal. Ótimo, Michele, ficou bem legal. Gostei dele, explorou os tipos de letras, conforme a gente falou, pegou uma gravura. Ficou bem legal, É, sim. Esse foi o Delícias da NET, também ficou de fora na semana passada. Cumpriu a atividade direitinho, colocou texto utilizando vários tipos de letras. E aí, quem quer falar sobre ele? A autora está aí? Faltou imagem, né? Podia ter colocado as imagens para poder alegrar, né? Não, É mas só a letra que cria essa primeira atividade. atividade, o requisito dela, Ângela, é só É colocar só os letra, textos né? com letras diferentes. Aham, mas já que ela fez, podia ter colocado a imagenzinha e ficava bacana, mas legal. Sim. Ei, Júnior, Oi, tá aí? eu tô porque eu não estava conseguindo ativar o microfone, A estava tentando, mas microfone. não estava indo. Isso. Vamos lá, fala pra gente. Como é que foi essa experiência aí de usar o Canva? Então, para mim, assim, o primeiro contato foi um pouquinho difícil, porque eu nunca nem tinha ouvido falar nesse programa, mas achei interessante. Agora eu já fiz umas outras coisinhas lá para minha sogra que já está melhor do que esse, mas eu deixei esse mesmo, eu enviei o Sim. original, que foi o primeiro. Foi o que ele falou, ótimo. E é exatamente isso, tá? É pegar e ir brincando e descobrindo, porque uma coisa a gente tem certeza, depois que você dá o primeiro passo para usar a ferramenta e tem curiosidade de brincar, por isso que eu sempre escrevo, tem que ter a liberdade de uma criança. Não vai estragar nada, você pega ali, puxa, acabou, faz outra página, e vai brincando com isso. Essa aprendizagem requer curiosidade. É fundamental brincar com a ferramenta lá para a gente desenvolver no uso dela, ok? Sim, aí Esse como foi já o... tinha a opção de alguns prontos também, mas aí eu também não quis pegar um pronto e só mudar o texto, alguma coisa assim, né? Mas também não consegui fazer um elaborado de primeira, não, mas eu vou melhorar. Excelente. É isso aí. Pegar pronto agora, para quê, né? Depois você pode até pescar esses templates que já tem lá no Canva. Você pode fazer até junção de peças deles e fazer um original. Mas esse exercício de pegar e tentar fazer é fundamental. Você entendeu muito bem isso. E é esse que é o caminho mesmo, tá? Perfeito. Esse Obrigada, eu gente. acho que é o da Manu. Boa tarde a todos. Ei, Manu, boa tarde. Então, essa aí da foto sou eu, tá, gente? É uma experiência aí nova, eu já tenho um conhecimento no Canvas, mas eu quis fazer o curso com vocês, né? Hoje eu já tenho até o Pro, que eu desenvolvo os meus panfletos, as coisas sou eu mesmo que faço. Porém, com a montagem da foto, eu nunca tinha feito. Então, eu quis fazer essa experiência aí para estar mandando para vocês. Excelente. Foi Já bem descobriu legal. mais um recurso que você pode fazer, depois você vai descobrir as formas de aperfeiçoar o uso desse recurso. Este é o caminho. Muito bem, muito bem. Este é o do Manuel. O Manuel está por aí? O Manuel também não tinha, ele mandou depois. Acho que o Manuel não está na sala, né? Não está. Participação dos homens inscritos tem sido pequena, hein? Mas, gente, é excelente aí o que vocês estão fazendo. Já tem bastante material depositado na sala e eu vi que muitos participantes depositaram não o que encaminhou primeiro, ou seja, de uma semana para outra já preferiu fazer algo mais elaborado para depositar lá na sala AVA. Isso é fundamental, ter essa curiosidade, perceber que pode melhorar, que pode fazer outras coisas, é fundamental. E aí agora a gente vai começar a fazer o refinamento do uso das ferramentas, né? É um outro momento. Então, tá bom, obrigado. Ainda bem que eu consegui corrigir meu erro aqui, incluindo todas as apresentações. Falei, vão brigar comigo.
porque eu não tinha feito todas as apresentações. Bom, eu vou entrar aqui novamente, gente, na sala. Deixa eu voltar aqui. Bom, então estamos na semana 4. Temos aqui o nosso texto de boas-vindas. Olha, pensem nisso, a Letícia chamou a atenção. Olha, toda semana nós temos um texto de destaque, onde a gente literalmente conversa com vocês, né? Para a gente dar encaminhamento no nosso curso. Ainda estamos no começo, mas aqui para frente daremos saltos importantes e certamente estaremos orgulhosos por termos chegado até aqui. Hoje conheceremos mais sobre formas de espaço que podemos utilizar na construção dos nossos projetos gráficos e dos elementos de comunicação que podemos utilizar nas postagens comerciais, de modo a deixá-las mais bonitas e atrativas. Quando vocês colocam uma figura, quando vocês colocam uma foto, vocês já estão explorando a melhoria do projeto gráfico de vocês. Então, vamos explorar as possibilidades do Canva. Não se esqueça que a liberdade de criar não tem limite para as crianças. Sejamos livres para criar, assim como a imaginação de uma criança. É por aí que nós vamos seguir nos conhecimentos técnicos. No segundo momento, nós vamos ter o quê? A gente sabe do seu esforço para fazer tudo o que tem que fazer e ainda conseguir um tempo para estar aqui com a gente. Por isso, no segundo momento, a equipe de psicologia nos trará interessantes questões sobre o papel ou os tantos papéis que as mulheres desempenham. Sigamos, nossa trilha de aprendizagem está muito legal e eu sinto que está legal, porque as pessoas estão se manifestando. Teve gente que se manifestou interesse de vir até a UFES aqui, que está tendo um pouco de dificuldade em casa de fazer isso só na forma virtual. Nós estamos à disposição, é só ligar, mandar mensagem aí, agenda o dia que vocês quiserem, a gente vem para vocês encontrarem com a gente aqui, a gente fazer um plantão aqui, vamos dizer assim, de dúvidas, mostrando os recursos possíveis, ok? Fiquem à vontade em fazer o agendamento e vir falar com a gente. Bom, então já falamos sobre os conteúdos, o que nós vamos ver agora é um material que foi preparado para a turma anterior, na verdade, foi preparado pelos alunos da professora Letícia, que é a questão do designer, né? O que nós vamos trabalhar... Eita, eu só estou com uma dificuldade aqui. Espera só um minutinho que vai. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Isso. Bom, vamos falar sobre diagramação. Nós temos o vídeo da semana 3, em que tem um vídeo onde eu mostro um conceito de diagramação, está até bem simples, né? Essa questão do espaço, o que nós vamos trabalhar dentro desse espaço. Então, entrando no conteúdo de diagramação, o objetivo do curso, neste momento, de falar sobre a diagramação, é mostrar como que essas ferramentas devem ser utilizadas, né, dentro desses espaços, o que nós temos de elementos de comunicação para colocar dentro desses espaços. O que é a diagramação? Nada mais é que a organização de elementos gráficos. Quais são os elementos? Caracteres, imagens, tabelas, fotografias, formas, né, imagens, tudo com o intuito de proporcionar uma melhor comunicação do texto, ordenando e padronizando as informações escritas. Como que a gente faz isso? Por que a gente deve utilizar? Além de uma estética atraente, ou seja, a gente faz a imagem de uma forma mais harmoniosa, essa diagramação ela tem o objetivo de ordenar, né, como é que nós vamos seguir um encadeamento de informações dentro da postagem que nós vamos fazer. Olha o que nós temos aqui no texto. Além de uma estética atraente, ela guia o olhar e a atenção do leitor, estimula sua concentração ou ainda dita o ritmo da leitura. A forma como a gente organiza as informações num espaço pode facilitar em muito, não só o que você quer transmitir, mas também a forma, a velocidade, né? a ordenação do pensamento com que a pessoa vai fazer aquela leitura. Isso é muito comum quando a gente está pegando um jornal, por exemplo, lá ler o que é uma bandeira, né? Umas chamadas maiores, com letras maiores, depois
os títulos menores vão encadeando os assuntos, e essa ordem de textos, essa ordem de uso desses elementos de comunicação, eles podem tanto facilitar quanto dificultar a interpretação da imagem, ok? Bom, as questões das margens, né? Como a gente está colocando as coisas dentro de um determinado espaço, o que são as margens? As margens nós temos que respeitar para que elas não cheguem nos limites extremos, comprometendo não só a estética, como também a compreensão da imagem ou do texto que a gente colocou ali. Então, é importante ter sempre esse cuidado com as margens, principalmente quando você vai ver um projeto gráfico ali no celular, por exemplo, ele pode comprometer o limite do texto, né, e a estética também da postagem, se você não obedecer a questão das margens. Bom, o espaçamento, o respiro, lá no vídeo eu falei, né, imagina que você está numa sala, você vai colocar os móveis, se você colocar coisa demais, você não vai conseguir nem transitar ali na sua sala. Então, o que a gente chama de respiro é essa área que você vai dar de espaço entre um elemento de comunicação e o outro, para que a coisa fique harmônica, não fique sufocante, né? Muita informação dentro de um pequeno espaço. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente estiver confeccionando nossos projetos gráficos ali, ok? A questão do alinhamento, né? Aqui ele mostra a questão do alinhamento respeitando a margem, né? Então, você tem um texto maior em cima, que seria um título, embaixo você tem um subtítulo. É importante que esse alinhamento aconteça, ou seja, que esses limites não ultrapassem, um para frente, um para trás, um mais à esquerda, outro mais à direita. Então, a gente observa isso quando você vai ordenar os textos dentro do seu projeto gráfico. Bom, a gente tem alguns exemplos. Ovo de Páscoa de colher. Ovo de Páscoa de colher. São duas imagens que utilizou fundos diferentes, né? Em termos de diagramação, vocês percebem como que, por exemplo, a parte dos recheios, elas ficaram ocupando um espaço maior, né? O recheio, os preços. Já no que está à sua direita, na tela, tem uma área de respiro maior, ok? Está claro isso para vocês aí? Se vocês responderem, melhora, que aí eu só tenho certeza que vocês estão me ouvindo. Sim, tá Sim. Se quiserem fazer considerações, por exemplo, sobre essa imagem, fiquem à vontade. O que vocês acharam? Ô, Jônio. Jônio. Pode falar. Alguém que falou Júnior aí. Eu, Manu. Vai lá, Manu. Ó, foi aí, exatamente aí, vamos supor, nessa página aí onde que está a foto da colher. A colher não, do chocolate. Você pega essa imagem aí, você clicando nessa imagem, ela vai te dar a opção de substituir a foto. Aí você vai na sua galeria e escolhe a foto que você quer. Então, nesse encaixe aí, você pode, né, tá mudando. Vamos supor, tem a foto do chocolate, se você quiser colocar uma outra foto e até mesmo mudar, né, a escrita, fica legal também, né? Então, foi neste post aí que eu mudei aquela foto minha. Perfeito. Esse aqui é um recurso possível, né? Você substituir a imagem. Mas eu queria que vocês fizessem uma análise sobre o seguinte. Esteticamente, nós temos dois posts com as mesmas informações, usando cores diferentes, mas o espaço foi utilizado também de forma diferente. Olha o que está com o fundo marrom, mais escuro, e o que está com o fundo mais claro. Percebam os tamanhos das letras, os limites das margens dentro dos quadros que foram utilizados, né? Ó, eu vou mostrar aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor na tela. Olha como que estes valores aqui dentro desse quadro marrom foi construído. Olha os limites de margem, olha as margens que ele tem na lateral e como ele está com margem embaixo, dentro do quadro de preço. E já olha neste mais claro, como que faz diferença a margem está unificada aqui, tanto embaixo quanto na lateral, né? A letra Tá, bom. Ângela, pega o seu microfone, por favor. Ou você estava falando sobre a imagem? Ah, não. Eu não consigo ver.
quando vocês se manifestam para falar aqui, tá, gente? Então, pode abrir o microfone e falar quando alguém quiser participar. Mas Pronto. Em relação... Boa tarde, Cláudia. Em relação, realmente, o primeiro post, as letras estão um pouco desproporcional, né? Não estão tão bem alinhadas. Isso acaba causando um efeito, assim, em termos de visão, acaba sendo algo cansativo visualmente, não tão agradável ao ver, cansativo. Já o segundo post está mais claro, mais leve, e está numa estética bem mais alinhada. Mais suave, né? Exatamente. É isso que eu sempre avalio os meus posts quando eu vou fazer alguma divulgação. Eu sempre olho, aí já feito, depois de pronto eu volto, olho de novo, confiro todas essas informações, olho, mando para alguém olhar e vejo que algo está faltando, vou analisar direitinho, aí o que eu vejo que falta, eu vou, torno novamente no post, troco, mudo, diminuo letra, ou mudo a fonte, que às vezes a fonte não está tão legal, não está tão atrativa, aí coloco uma fonte mais atrativa, tudo isso a gente tem que ver. Aí depois que a gente vê a harmonia do post, aí fica legal. Isso aí, é um passo a passo. O Karen, fala para mim, acho que a Karen é tutora e eu acho que é lá da área de designer, não é, Karen? Você pode se apresentar e se manifestar. Isso, a professora Letícia está comentando aí, concordando com o seu comentário, Cláudia. Eu Pode falar, acho Karen. particularmente que, dependendo do que for sua arte, do que você vai fazer, eu acho que as cores devem ser mais chamativas. Igual nesses dois exemplos, para mim, eu prefiro as cores do primeiro e a harmonização das letras do segundo. Porque quando você vai postar alguma coisa no Instagram para você poder vender, você tem que fazer aquilo para chamar a atenção. Porque a gente está tão acostumado a passar, que a gente precisa chamar a atenção do cliente. Então, para mim, as cores do primeiro tá melhor do que a do segundo, mas a harmonização das letras do segundo tá melhor, com certeza. O Karen, eu concordo com você, eu particularmente, eu só diminuía um pouquinho só o tom do marrom, eu baixaria um pouquinho ele, mas eu manteria, assim, esse fundo um pouco mais escuro, que eu acho que ele tem mais a ver com o chocolate, inclusive, mas aí a questão que a gente estava falando, que a Cláudia ressaltou, era programar melhor esses espaços, respeitar a questão das margens dentro dos blocos, né? Talvez tirar o colher ali que está ocupando, encostando no quadro da fotografia, como foi feito no segundo. Então, o que é importante a gente perceber? Às vezes, é uma combinação de ideias, né? Como a Karen acabou de falar, o que está com o fundo marrom, ele é mais chamativo, talvez, dá para você atenuar um pouco algumas questões em termos de cores, assim, mas a grande questão dele, na verdade, pelo conteúdo que a gente está vendo até agora, é essa questão do espaço de respiro, das margens, né, de como nós vamos programar os... Ficou mudo. Júnior, sua internet caiu por alguns segundos. Como é que é o nome dele mesmo? Voltou? Voltou. É Bruno, né? Bruno, né? Como é que é? Júnior. Isso. Então, de cara você bate que você vê que o segundo é de profissional e o do primeiro não é de profissional, pelo fato de você perceber. Eu sou igual o primeiro, eu faço igual o primeiro. Por quê? As letras estão esquisitas, não estão assim lá. Olha a sutileza do nome, recheio os nomes ali de uma forma bem harmônica. Os preços, assim, aqui está grosseiramente colocado e lá está colocado de um jeito que eu não sei nem explicar como faz isso. E aí a colher, a comida, e você já falou isso aí tudo, né? Não foram respeitadas as margens. Eu iria falar que o primeiro está chamativo, mas só que ele não está mais, como é que se diz? Qual a palavra que fala? Apresentável profissionalmente, entendeu? Sim. Então, observe que no primeiro, a opção dentro do quadro foi por colocar os sabores todos centralizados, né? Já aqui deste lado, olha, a opção foi colocar
com a margem à esquerda. Então, mas olha como que ele ficou aqui, diferente. Ele ficou diferente, o tipinho de letra, ficou, parece que está assim, lá no fundo, aqui está escrito por cima, parece assim, de uma maneira... o tipo da letra também influenciou muito aí, né? Isso. Então, qual é a questão que nós vamos ver até aqui? São esses cuidados, né, de organizar as coisas dentro do espaço, respeitando sempre margens, não só a margem em relação ao limite, né, ao extremo do quadro, mas também dentro das margens, quando você cria blocos, você também tem que criar a ideia de margens ali dentro, como foi feito no segundo quadro aqui. Então, assim, essa ênfase que eu dei aqui, ó, debaixo da palavra maracujá, ficou muito perto do limite do quadro, né? Então, dentro desse quadro aqui, era possível subir um pouquinho, reduzindo a letra, alinhando, como foi feito aqui, fazendo a margem dos sabores à esquerda, né? Ficou mais alinhadinho, deu uma ideia melhor, mais organizada. Mas é o que a Karen falou, é uma combinação. Às vezes, essa parte foi interessante, nesse mais claro, e poderia ser melhorado também dentro desse outro que está com o fundo mais escuro, ok? É questão de refinamento das imagens mesmo. Bom, aqui temos uma outra situação, a mesma coisa. Como que nesses dois exemplos, tem alguém de mão levantada? Gente, se tiver, me fala, porque eu não vejo, tá? Nesses dois exemplos, também é mais sutil, mas olha como fez diferença o respeito às margens, como que o texto lá em cima, ó, menu do dia, nesse cardápio, né? Como que ele do lado direito, onde está com o verdinho ali de ok, né? Como ele ficou mais harmonioso, mais centralizado, menos, como é que fala, gente? Com um espaço maior entre os elementos que foram colocados ali dentro, tá ok? Conseguem perceber a diferença? Sim, na barra lá o pedido também, ali, ó, no meio né? Faça seu pedido lá no final. Olha que bonitinho que ficou. Olha o outro de esquerdo que feio. Esses detalhes que a gente tem que caprichar, né? Os valores não respeitou as margens. Olha só como é que ficou. Olha como que aqui está bonitinho. Olha, harmonioso aqui, ó, bonitinho, né? Isso. Faz uma imagem bem arrumadinha, ok? Isso que eu quero aprender. Não precisou fazer muita coisa, precisou simplesmente eu ter uma noção, observar os limites, né? Olha, isso está muito perto. Então, reduz para caber dentro do espaço, né? E mais uma quando a letra é muito grande, não fica legal. Mais uma coisa também, outra coisa que eu procuro é a harmonização dos meus posts, sempre as letras, as cores, seguirem a mesma paleta de cores. Mesmo que seja em tons diferentes, mas eu sigo aqui para dar uma harmonia nas cores, não ficar aquela cor muito aquelas coisas desproporcional, fugindo do que eu quero apresentar. Então, às vezes tem uma cor que não tem nada a ver, aí a gente bota, não sei que a gente queira destacar, mas assim, aí eu coloco em negrito, dentro de um quadradinho, uma forma menorzinha, de uma cor mais clara e coloco ela em destaque, algo dessa forma, mas sempre procuro essa harmonização da paleta de cores. Perfeito. Nós vamos falar depois sobre cores também, como que a questão da paleta de cores, elas remetem à identidade visual do seu empreendimento, né? Como que nós vamos poder trabalhar com isso. Ó, a professora Letícia está elogiando seu comentário aí, Cláudia, é isso mesmo. Letícia, você pode falar aí, se você preferir, porque... Não, na verdade, só complementando. Eu estou, para não interromper, estou comentando aqui no chat que eu acho que essa percepção do que você falou, né, Júnior, do espaço em branco, espaço entre os elementos, às vezes, quando a gente começa a fazer layouts e não tem tanta experiência, a gente é levado a ocupar o maior espaço do layout. Então, a gente peca, às vezes, de não deixar uma margem, de colocar as letras o maior possível, as cores os mais chamativas possíveis, e a composição harmônica, ela precisa de espaço em branco, ela precisa de margem. A Letícia vai escrever aí, gente, a conexão dela está dando uma falha, às vezes é comum, acontece isso mesmo, não tem jeito. A Ângela falando que vai ter que refazer o Instagram dela todo, que está uma miscelânea.
Bom, mas enfim, aqui mais um exemplo, né, exatamente, de margens que não foram respeitadas, de alinhamento dos textos que não foram respeitados, e aí fez uma explosão ali em todos os limites do que está com o X vermelho, né, ou seja, não é uma coisa legal, tal como está, e do lado direito, com o sinalzinho de verde ali, como que os textos foram melhorados ao pensar em alinhamento, né, às vezes nem sempre o centralizado vai ser o melhor recurso, aí a opção ali foi de fazer sempre tudo margem à esquerda. Olha como deu uma melhorada, né? Deu área de respiro, não ficou com o texto explodindo na cara da gente quando a gente está vendo. Dá para a gente organizar o pensamento e captar as informações numa hierarquia. Nós vamos falar depois sobre a hierarquia da informação dentro das nossas postagens. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, esse refinamento, esse olhar, a gente vai aprendendo devagarinho, ok, gente? Mas é fazendo esse exercício de prestar atenção que a gente vai melhorando nossas postagens. Okay? Nesse exemplo, Júnior, eu acho que é ainda mais claro o que a Letícia estava comentando sobre a gente querer ocupar o espaço e querer dar destaque para as coisas, né? A gente não pode ter medo de deixar espaços livres na arte, porque eles são importantes. Isso não significa que as coisas vão perder destaque porque estão com uma fonte um pouquinho menor ou porque tem um contraste um pouquinho menor. A arte harmônica a gente consegue dar os destaques, às vezes muito mais do que usando tamanho. Então dá para ver que na segunda arte a gente consegue diferenciar a data da hora e que tem duas datas e horários diferentes muito mais fácil do que na primeira, que está muito maior, mas fica mais confuso, né? Exato. A gente tem que depois também fazer um exercício quando a gente vai fazer juntar as informações, né? O que de fato é mais relevante, né? Para que você crie uma hierarquia. O que tem que chamar mais atenção e o que pode chamar menos atenção. Quer dizer, se eu tenho um elemento que vai chamar mais atenção, ok, chamei ali, então o leitor, né, quem está ali do outro lado da tela, vai se prender depois e prestar atenção no que está na sequência da informação. É a forma como a gente organiza as informações, nossos elementos de comunicação, de uma forma hierárquica, ok? Com o tempo, a gente fica expert, a gente fica perito em olhar e já achar aquilo assim, nossa, como isso poderia estar melhor. A gente já começa a ver até os outros posts, assim, eu sou, assim, eu não sou perita não, gente, mas a gente começa a enxergar, a ver, a diferenciar, a ter aquela leveza, né? Quando a gente olha um post, a gente vê o quanto é agradável, a gente quer ver, e tem coisas que a gente olha assim, a gente vê muita informação que chega cansa, então com o tempo a gente fica perita. É isso aí, vai refinando, né? À medida que a gente vai refinando, a gente vai conseguindo melhorar as postagens e vai... isso que você falou, Cláudia, tem uma coisa muito importante, que é o olhar crítico, sabe? O olhar crítico, quando eu fiz um curso de fotografia, o meu professor falava o seguinte: depois que você aprende a lidar com a comunicação visual, a gente é menos enganado, nós nos tornamos mais críticos com algumas coisas. E isso não serve só para fotografia, isso não serve só para postagem, isso serve para a vida, né? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente vai refinando o nosso olhar a partir disso aqui, desse exercício de olhar para uma imagem, fazer uma leitura dela para além do que está só escrito, né? Mas pela forma, o que traz ali de verdade, o que pode não ter. Por exemplo, eu olho para esse brigadeiro nessa imagem que está aí. Eu vejo que ele tem parte bolo, parte recheio, parte bolo e uma parte de cobertura. Será que esse produto, ele de fato representa o que está sendo vendido lá, por exemplo, né? Então, a gente pode sempre levar fazer um contraponto, né? É óbvio que quem está vendendo alguma coisa tem que vender colocar uma imagem que convença, né? Que seja atrativa, né? Agora, pensando sobre o ponto de vista de empreendimento, que a gente está falando sobre isso aqui, né? É transformar, dar visibilidade a empreendimento, dar visibilidade ao negócio que eu tenho na minha casa, ou que eu quero ter, ou que eu queira vender a postagem para uma outra pessoa, para um serviço que uma outra pessoa faz. Então, adianta eu fazer um negócio muito bonito, assim, usando imagens muito perfeitas, e o produto não chegar perto daquilo, não vai dar certo como empreendimento, não é isso?
Então, o que a gente está fazendo aqui é dentro de um contexto amplo. Nós estamos falando de postos comerciais para as redes sociais, mas vocês que já fazem, já têm um tipo de negócio, né, já empreende de alguma forma, fazendo alguma coisa para vender, então pensem também nisso. É fundamental pensar na publicização do que você faz, né, fazer com que as pessoas saibam que o seu serviço seja visto, ao mesmo tempo que você vai também se organizando enquanto empreendedor, empreendedora de alguma forma, ok? Vamos fazer sempre uma juntada de tudo. Nós recebemos aqui essa semana uma cursista e ela queria organizar algumas coisas em relação ao que ela oferece, inclusive no WhatsApp dela, e ela não estava assim muito organizada em relação ao que ela pode oferecer neste momento com maior qualidade. Porque às vezes a gente querer oferecer muita coisa, né, acaba comprometendo, porque se você não tem uma organização das prioridades, né, da comunicação dos seus produtos, do que você faz ali como comércio ou como serviço, né, você também se perde nisso. Então a gente tem que organizar o pensamento, organizar o nosso empreendimento e a gente trazer tudo isso para as nossas postagens. E como que isso acontece? Né? O que tem a ver a minha história de vida, o que eu quero fazer, como eu produzo e tal, com as minhas postagens depois. Lá na frente nós vamos falar sobre uma composição, vamos dizer assim, né? Uma dimensão da construção dos projetos gráficos que envolve a persona. O que é a persona? É a história do negócio, a história do produto, os desejos do empreendedor, é uma soma de uma série de coisas, o que você quer mostrar, né, com que qualidade, qual é o seu compromisso com o que você produz, tudo isso faz parte dessa ideia de empreendedorismo, e nós vamos depois tentar, a partir de histórias, né, trazer isso para as imagens depois, ok? Quando eu disse para vocês lá atrás, não é só um aspecto técnico de usar elementos do recurso do Canva para a gente construir uma imagem. Nós vamos construir uma imagem, mas que seja representativa, que ela comunique alguma coisa. E essa comunicação, às vezes, tem uma história por trás. E essas histórias participam da construção dos nossos projetos gráficos, mas na frente nós vamos ver isso. O ato... Sobre isso, só fazer um comentário, e até sobre o que está sendo discutido aqui no chat. É que, às vezes, principalmente no começo do curso, assim, a gente tem uma percepção de que, acho que foi até a Ângela que falou, que as artes são delicadas e ela não é. Que ela gosta de colorido, de forte, né? A Letícia falou a mesma coisa. E uma coisa não anula a outra, assim. A harmonia não depende da delicadeza ou das cores pastel e nada disso, né? Um exemplo claro disso é a marca do próprio Aze, que é uma marca super forte, super carregada e super harmônica. E ainda nessa linha, então a gente consegue, dentro da harmonia, colocar a nossa identidade visual, o nosso gosto, a identidade da nossa empresa. Mas ainda sobre isso, também tem o fato de que, às vezes, a gente acha que é dom, isso que a gente está transformando uma arte na outra, né, no exemplo aqui. E não é, né? A gente vai aprendendo isso, a gente vai construindo esse senso crítico. Isso vai ficar muito claro quando a gente começar a comparar as artes que a gente vai produzir lá no final do curso com as que a gente produziu agora. Que a gente vai conseguir identificar isso, e não é dom, é o que a gente vai aprender, é a técnica, é a regra, é a margem, é o respiro, é a coloração, é a fonte. A gente vai aprendendo item por item e no final isso vai ficar muito mais claro, tá? Vou contar uma história para vocês rapidinho. Um artista, eu li uma matéria que ele contou uma história muito interessante. Ele foi convidado para uma festa e todo mundo deveria ir de terno naquela festa. Ele não foi de terno, ele foi com uma roupa jeans rasgada, assim, e tal. E aí uma colunista perguntou para ele, né? Mas como é que você foi para a festa desse jeito? Ele falou assim, porque eu sabia como eu deveria estar lá. Ele sabia a roupa que as pessoas deveriam utilizar para estar naquela festa. Mas ele se permitiu usar porque ele entendeu que aquilo fazia parte dele. Era a forma como ele se via, como ele se apresentava nos lugares. Então, para ele não fazia sentido ele chegar naquela festa onde estava todo mundo empacotadinho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando você sabe o que você pode fazer, você já tem liberdade para ousar e fazer diferente. Então, é o que o Atlas acabou de falar.
existe uma harmonia, né, uma comunicação visual mais branda e tal, mas depende, quando você descobrir que você tem um estilo e você quiser empregar um estilo, alguma coisa parecida, uma vez que você tem o conhecimento sobre a técnica, você vai poder ousar com segurança, né? Então, é mais por aí. Quando a Letícia fala que ela gosta de tons mais fortes, pode ser, mas aí você tem que descobrir qual é a harmonia, né, que você vai fazer com isso. Então, essa liberdade de ousar, ela é muito mais tranquila quando você sabe como a técnica funciona por trás. Porque aí você está respaldado para usar. E aí você vai usar com segurança e com harmonia. Beleza? Funciona assim. Gente. Nossa, falou tudo, Júnior. Falou tudo, tudo, tudo. Perfeita a sua fala. Adorei. É por aí. E isso não se aplica só a posts, tá, gente? Nem a roupa. Isso se aplica à vida da gente como um todo. É isso mesmo. Eu falei para vocês desde o início que aqui não é só conhecimento técnico sobre post. A gente discute uma série de coisas e se você olhar com um olhar mais atento, como a gente estava falando, a gente vai aplicando isso numa série de questões das nossas vidas e se não for assim, não faz sentido, tá bom, gente? Bom, eu vou interromper a apresentação, primeiro porque a gente já extrapolou o horário. Eu só queria, neste momento, agora a gente já tem mais informações sobre o que a gente pode fazer e como fazer. O Atos vai mostrar para a gente rapidamente um projeto, assim, usando o Canva ao vivo, rapidamente, para vocês acompanharem o uso da ferramenta. Então, deixa eu interromper a apresentação aqui. E aí o Atos vai fazer uma coisa bem rapidinho, tá, Aline? É bem rapidinho, mas para que o uso da ferramenta Canva seja mostrado aqui ao vivo e a cores para vocês, para quem ainda tem alguma dúvida. Ok? Vamos ficar atentos aí ao que o Atos vai mostrar para a gente. Vai ser bem rapidinho mesmo, porque eu estou atrasado também. Tá, vai bem rapidinho. Ok, Manu, tranquilo. Eu não Obrigado. consigo compartilhar, Júnior. Você libera para mim o co-host? Ah, não tá? Eu vou esperar um pouquinho, um segundo só. E, na verdade, a gente vai fazer isso juntos, né? Eu quero... Isso. Vocês vão participar. A gente quer ouvir vocês falando, hein? Eu não vou mostrar nada. A gente só vai fazer todo mundo junto. Vamos lá. A Marcela está na área? Marcela não está hoje, né? Não está. Bom, pessoal, aí o Canva. No meu Canva, na minha conta do Canva, tem aqui as minhas artes, tem os modelos prontos e tudo mais. E aí, assim como a gente viu nas aulas, eu vou aqui em criar um design e vou escolher um post para Instagram. Tá? Pode ser esse formato, Júnior? Pode ser, né? Vamos de post para Instagram. Que é o formato quadrado. Né? Isso, o quadrado que é o feed lá do Instagram que a gente usa normalmente. Isso, que fica lá na tela principal, né? Que não são os stories, ok? E aí aqui a gente, como a gente já viu nas outras aulas, tem as possibilidades de modelos prontos, né? Alguns estilos, mas a gente também tem as opções de criar a nossa arte do zero com textos, elementos, fazer upload de imagens, etc. Bom, quando a gente vai fazer uma arte, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que a gente quer comunicar, né? Seja para a nossa empresa, ou para a empresa de um terceiro, ou para comunicar um outro tipo de coisa, a gente precisa ter isso claro para a gente. O que a gente quer comunicar? E aí, o que a gente quer comunicar aqui, Júnior? Vamos fazer um briefing ao vivo aqui? Vamos lá. Que tipo de negócio nós vamos colocar aí, gente? Eu sugiro que você crie aí uma coisa parecida com uma escola de criação de posts, que aí você pode pegar alguns templates prontos e colocar como ilustração. Legal, então vamos trabalhar com a escola EVA de criação de posts? Excelente. Perfeito. Então, a gente pode, nada nos impede de adiantar o nosso trabalho começando com o modelo pronto, tá? É claro que, na prática, se a gente começa a fazer isso com muita frequência, a gente começa a usar muitos modelos que outras empresas também vão usar. Então, a gente precisa, como a gente está vendo nas aulas, inserir a nossa identidade também, tá? Mas se a gente identifica um modelo que casa com o que a gente quer comunicar, tá tudo bem também. Eu vou dar uma olhada aqui nos modelos. A gente sabe mais ou menos como é a identidade da EVA e a identidade do ASE, né? Então, a gente pode escolher aqui um modelo que a gente ache interessante. Vocês querem sugerir alguns? Estou passando aqui, ó.
Uma coisa interessante é que a gente também pode pesquisar, tá? Por palavras-chave aqui, mas aqui a gente tem os mais recentes, né? Olha, ele tem até um celular na mão. Talvez ele seja uma boa subindo. Celular na mão, aqui, esse aqui? Esse, talvez. O que vocês acham? Esse é Pro, esse não vai. Tem um outro do celular aqui do lado. Pode ser. Então vamos começar com ele aqui. Então comecei aqui com ele, eu tenho uns elementos aqui em marrom que não são da identidade EVA nem da identidade ASE, né? Então eu já começaria aqui colocando a nossa identidade. Então a gente pode selecionar os elementos aqui e começar a trabalhar na mudança de cores deles. Então a gente pode trabalhar com a cor EVA, que são as cores rosa, roxo, ou a gente pode trabalhar com as cores ASE. Vamos com a da EVA? Pode ser. Então eu posso trabalhar aqui com um vermelho, por exemplo, um vermelho bem vivo, que é o vermelho EVA, né? Aqui eu posso ajustar o tom, claro. E aqui eu também posso manter o mesmo vermelho, ou eu posso usar uma outra cor e fazer um tipo de composição, né? Eu posso, por exemplo, já apostar num rosa ou num roxo, e aqui a gente vai ter uma composição de cores, ok? Vamos manter o mesmo vermelho, a gente mantém o mesmo padrão que a gente tinha no modelo da arte, tá? Bom, e o que a gente quer comunicar aqui, então? A escola EVA? Escola EVA. Então, vou adicionar um texto aqui. Escola EVA. E aqui eu também quero colocar o que a escola EVA ensina, né? Produção de posts comerciais para redes sociais. Ok. Vamos trabalhar com a hierarquia, então. Vou dar um pouco mais de destaque para o nome Escola EVA. E vou tirar um pouco do destaque aqui do subtítulo, né? Que seria o curso que a gente está divulgando, certo? E aí, sugestões? Vamos lá. Sugestões. O que vocês estão achando, meninas? Enquanto não temos sugestões, eu vou fazer uma sugestão, então. Ó, a gente ainda tem um elemento em marrom aqui que não está me agradando. Já que a gente está usando a identidade vermelha, vamos botar ele em vermelho também? Ótimo. E aí, alguma sugestão? Eu acho que a gente poderia, neste caso aí, aumentar um pouquinho essa área do número de telefone, só para ficar um pouquinho mais visível. Depois, quando a gente somar com as outras informações, a gente vê qual seria o melhor tamanho para ele, então. Aumentar qual área? Do telefone. Aumentar no sentido de torná-lo maior, assim? Maior. Não. Eu falo do telefone, mas é do número. Ah, tá. Do número do telefone. Ok. Isso. Ok. Então, vamos aumentá-lo aqui. Deixa eu aumentar via fonte. Aí. E aumentar essa área também, né? Essa área aqui ó, é um elemento que precisa ser ampliado aqui. Vocês estão observando que ali existem duas imagens sobrepostas. Uma Exato. traz os números propriamente dito e o outro é o vermelhinho ali, ó, que é uma imagem que já estava, você pode sobrepor, ok? Eu vou trocar esse de trás aqui, porque esse que tá não dá para aumentar. Então, eu vou colocar um outro aqui, semelhante. Viram lá onde o Atos foi buscar a forma? Ali, ó, forma. Vim aqui ó, em elementos, formas. Aí aqui eu tenho várias formas, né? E eu escolhi aqui um quadrado com as bordas arredondadas, retângulo, né? Então, a gente tem aqui como redimensionar ele aqui agora. Então, a gente conseguiu um espaço maior. Bom, as nossas inscrições são online, né, Júnior? Então, a gente poderia trocar o telefone pelo site, por exemplo, né? Perfeito. eva.horizontes.ufis. É isso, eva.ufis.br. A gente poderia colocar, por exemplo, inscreva-se em... Aí poderia também colocar uma seta, no caso, informações e a seta para o número. Ficaria legal, um destaque. Nesse caso aí, nós tiramos o número, Cláudio, e deixamos só agora pelo site.
que é uma alternativa de comunicação. Eu vou trocar a fonte do Inscreva-se também para dar um pouquinho mais de destaque para o site do que para o Inscreva-se. Tá? Então, a gente está com uma fonte aqui que chama Extra Bold, que ela é negrito, né? E aí eu vou pegar uma fonte que não seja Extra Bold. Então, eu vou pegar aqui a mesma fonte, só que eu vou colocar só a, vamos ver, só a Bold. Vamos ver se dá certo. Só a Bold. Então, ó, a gente já tem... É sutil, como a Ângela estava comentando. É uma delicadeza, é uma sutileza, mas a gente tem uma diferença. Olha, vou dar um zoom aqui para a gente ver a diferença. Ok? Olha como a letra está mais fininha, né? Na palavra inscreva-se em, e depois leva o que está mais gordinha. Exato. Nesse caso aí, está dando ênfase justamente ao propósito, que é divulgar a escola Eva. Aí a ênfase está dando justamente, a pessoa já vai de olho, porque quando está mais em destaque, a letra né, garrafal, né, grafiada, alguma coisa assim, a gente já tem aquele olhar, já vai procurar, já vê logo, está em destaque, porque a pior coisa é a gente ficar procurando dentro do post a informação, muita informação, a gente ficar demorando de achar a informação. Exatamente. Verdade, claro. Olha só, agora o que eu fiz? Eu usei uma fonte aqui embaixo e eu achei uma fonte legal, inclusive é a fonte oficial da identidade visual da Eva, só que em cima está outra, então acho que a gente podia alinhar as fontes, né? Também é importante. Então, vou usar a mesma fonte que eu coloquei aqui embaixo nesse texto aqui de cima, tá? Então, vou abrir aqui as opções de fonte e vou usar o Open Sans para os dois textos, ok? Oi, Júnior. Perceberam? Ele usou as letras da mesma família, ok? Fazendo harmonia também com o que já é da identidade do Eva. Depois, lá na frente, nós vamos discutir essa questão da identidade. O Atos, eu vou pedir para você parar por aqui. O que eu queria mesmo é que a gente usasse o Canva para que elas vissem quem ainda não viu, quem ainda não conseguiu fazer as atividades. E não é o fim do mundo. Só vai ser o fim do mundo se não tentar. Tem que tentar. Na semana 4, tem um videozinho que eu e o João gravamos, lá na pandemia ainda. É um videozinho que a gente fala sobre elementos de comunicação, sobre quem é o cliente, quais os elementos que devem estar dentro do nosso projeto gráfico, como que nós vamos, por exemplo, oferecer o serviço para uma empresa, por exemplo. Imagine que você quer aprender a fazer post para vender o serviço de post para o comércio local. Ó, eu tenho aí o rapaz do churrasquinho, a padaria, o mecânico, o caminhoneiro, enfim, alguém que queira vender serviço ou produto. E aí você vai vender esse serviço. Tem um videozinho que traz todas essas informações que nós conversamos até agora, para que vocês desenvolvam a atividade número 4. Como eu disse a vocês, sem acessar a sala AVA, a partir de agora fica complicado. Mas o que a gente está fazendo? Nós estamos inteiramente à disposição de vocês para que vocês entrem na sala AVA. Qualquer dificuldade, falem com a gente. Sem acessar a sala AVA, vocês vão perder muita coisa. E precisam organizar um tempinho para, pelo menos uma vez por semana, além desse encontro com a gente, dar uma olhadinha na sala. Como a Letícia falou, faz um passeio pelas semanas lá com calma. Reveja os materiais, reveja os vídeos. Ok? Isso é fundamental para a gente conseguir andar para frente nos nossos projetos gráficos aí. Agora eu vou passar para a Aline, que já deve estar brava com a gente aí. Aline... nem um pouco brava. Só estou aqui pensando que eu tenho dificuldade em apresentar aqui a apresentação, até o momento. Né? Aí eu queria saber se alguém vai conseguir compartilhar aqui para o pessoal ter acesso. Ah, então peraí, agora mesmo, deixa eu ir lá. Que eu não sei, Júnior, se você vai precisar se ausentar da reunião. Não, eu consegui resolver parte do problema antes do nosso encontro. Uhum. Então, ficou um pouco mais fácil minha vida hoje, porque ela estava bem difícil desde cedo. Tem dias e dias, né? Não tem jeito. Eu só abri aqui a... Mas enquanto você vai abrindo, então, né, dá boa tarde novamente, para quem eu ainda não falei. Pessoal, antes da gente iniciar a aula de hoje, eu queria que vocês escrevessem aí no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone e falar, como nem todo mundo teve acesso ao fórum ainda, queria que vocês falassem uma frase ou uma palavra
daquilo que ficou para vocês, do que a gente conversou na semana passada. A gente conversou um pouquinho sobre identidade, sobre aquilo que nos constitui enquanto sujeito, sobre quem nós somos, quem nós queremos ser. Então, eu queria que vocês ou abrissem o microfone e falassem uma palavrinha ou uma frase, ou escrevessem aqui no chat, por favor. Minha câmera deu uma travada aqui, mas já voltou. Elinéia respondeu conhecimento. Mais uma pessoa escreveu conhecimento e autoconhecimento, bacana. Adriana, não tem problema você não ter assistido, tá? A gente começa de hoje, então, com você. Problema algum. Mais alguém quer compartilhar? O desejo que nos leva a realizar os nossos sonhos. Ai, que bonito. Que bom que isso ficou para você, Marili. E é bem por aí mesmo, né? Bom, vou começar então já do que a gente preparou para vocês hoje. Tal qual na semana passada, pessoal, se alguém quiser falar, só levantar a mãozinha aqui, que a gente pausa, a gente conversa um pouquinho. Não tem problema se a gente não terminar essa aula hoje, a gente pode voltar nela em outros momentos, tá bom? Bom, se na semana passada a gente conversou sobre aquilo que nos constitui, e aqui a nossa audiência é majoritariamente feminina, hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre o papel da mulher, né? Essa mulher que foi constituída através da história, da pré-história familiar, de tudo aquilo que a gente nasce com e constrói e constitui. O que a gente faz com tudo isso, então, que nós temos, né? Pode passar. E aí, para isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a mulher ela é vista na nossa sociedade. Uma coisa importante da gente dizer é que não existe a mulher como uma coisa única, como um determinado padrão. A Cláudia acabou de escrever aqui, né? Uma construção, é verdade. A mulher não existe no sentido de que existem as mulheres. Cada mulher vai se constituir através de um determinado processo, de uma determinada forma, vai se apresentar na sua própria vida e na sociedade de uma determinada forma. E isso não significa que uma seja mais mulher do que outra. Por que eu estou falando isso? Porque em tempos de rede social, muitas vezes a gente encontra algumas pessoas na rede querendo ditar regra, né? Dizer o que é uma mulher ou como que uma mulher deve se portar, como se isso fosse algo obrigatório para todas, né? Como se existisse ali um brief, um roteiro do que é ser uma mulher, do que é o feminino, e todas nós precisássemos seguir isso exatamente como alguém está dizendo, a gente sabe que não é por aí. Então, qual é o papel da mulher na nossa sociedade? Bom, muitos, né? E vocês sabem exatamente disso. Ela é dona de casa, ela pode ser esposa, ela pode ser mãe de uma família, ela pode estar enfrentando jornadas duplas ou triplas de trabalho, né? Ela pode ser uma profissional, ela pode estar trabalhando dentro ou fora de casa. A mulher, ela pode desenvolver um papel de luta social também, né? Ter uma participação efetiva na sociedade, afinal de contas, ela é membro dessa sociedade. E foi algo que, em próximas aulas nós veremos, foi uma conquista feminina, se posicionar nessa sociedade com um papel ativo, inclusive na construção das políticas, não apenas as políticas no sentido de congresso, né? Enfim, politicagem nesse sentido, mas as políticas que a gente desenvolve o tempo todo, né? Se a gente está trabalhando, se a gente está cuidando da nossa casa, se a gente tem uma opinião, se a gente expressa a nossa opinião, isso também é política. Bom, a mulher, ela tem a mulher, ela tem que desempenhar vários papéis.
E o importante é que ela não se veja em todo esse cenário somente como mulher, mas antes de tudo, como um ser humano. E dessa forma, procure fazer sempre alguma coisa que a realize. Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes algumas mulheres podem entender o seu papel feminino apenas dentro de casa, ou então apenas ali dentro da família, mas antes de ser mulher, antes de ser mãe, antes de ser filha, antes de ser esposa, essa mulher ela é um sujeito, ela é um ser humano. E como todo ser humano, ela precisa de senso de realização. Minha voz está um pouco falha hoje, vocês não reparem, por favor. Pode passar. Isso. Bom, e quando a gente fala de senso de realização, a gente está dizendo de construir algo, e eu acho que é isso que trouxe todas vocês para cá, construir algo do ponto de vista da produção que te traga uma realização, que te traga uma satisfação, que te aproxime dos seus sonhos que estão muito além dos papéis de dona de casa, esposa, mãe, né? Esses papéis de cuidado que socialmente, historicamente foram destinados à mulher, mas o senso de realização, ele está para além disso. Aline, mas eu posso me sentir plenamente realizada sem estar trabalhando fora de casa? Eu posso me sentir plenamente realizada estando dentro da minha casa, cuidando da minha família? Com certeza, claro que sim, mas não se resume a isso. As pessoas são diferentes, como nós vimos no encontro da última semana, né? E cada uma de nós, por isso não existe a mulher, cada uma de nós vai encontrar esse senso de realização de uma determinada forma, de uma forma individual. Por isso que é tão complicado quando a gente vê por aí muita gente querendo ditar regra de, não, você só vai ser feliz se você fizer isso, ou você só vai ser feliz se você estiver trabalhando fora de casa, ou então você só vai ser feliz se você abandonar a tua carreira e cuidar só dos seus filhos. Isso é muito complicado, porque cada uma, sabe aquele velho ditado do cada um sabe onde seu calo aperta? Então, os nossos sonhos, o nosso senso de realização é a mesma coisa, é totalmente individual. Porém, tem alguma coisa que nos une aí, né, enquanto mulheres, que é justamente essa luta por uma comunidade um pouco mais justa, por uma sociedade um pouco mais igualitária. Se a gente olha historicamente, de novo, em próximas aulas a gente vai ver isso com um pouco mais de critérios, né, de detalhes. Historicamente, o papel da mulher é e ao longo do tempo, por conta dessas lutas femininas, ele foi ganhando muitos outros aspectos. Então, essa luta diária por igualdade é algo que a gente carrega, e eu acho que a gente ainda vai carregar durante bastante tempo, né? Porque até hoje nós temos, por exemplo, homens e mulheres que trabalham no mesmo cargo, só que recebem valores diferentes, mãe e pai de uma mesma criança, mas que ainda tem pesos na criação completamente diferentes. Então, essa luta por igualdade social, por direitos sociais, ainda é algo que nós estamos caminhando. Já avançamos muito, né? Hoje estamos trabalhando, estamos indo para as universidades, que antigamente era algo impensável, estamos tirando carteira de motorista, né? Enfim, a gente está avançando muito, mas ainda há muita coisa a se fazer. Então, a luta, ela é diária e ela busca alcançar uma justiça social, uma igualdade social em relação às outras pessoas da sociedade. Essa igualdade, ela é, além de social, ela é política, ela é econômica, ela reivindica oportunidades para todas nós. É muito comum a gente escutar histórias de mulheres que, após se tornarem mães, foram demitidas das suas empresas, né? E isso é algo que a gente precisa, enquanto sociedade, debater. Por que as mulheres mães, muitas vezes, têm dificuldade de encontrar uma profissão?
às vezes na entrevista de emprego, você é mãe? Poxa, mas seu filho vai ficar com quem? Né? Ou então a empresa fala, não, a gente está procurando alguém que tenha dedicação exclusiva para cá, e aí você não vai poder ter, porque você tem família e tal. Isso é algo que, enquanto sociedade, a gente ainda precisa avançar. Então, as nossas muitas lutas femininas, né, elas podem se resumir em uma única, que seja obedecida a regra genérica que define a igualdade de todos perante a lei, ou melhor, que não seja mais ferido o chamado princípio da igualdade, que já está assegurado na Constituição Federal. Ou seja, o que nós estamos lutando não é nada além daquilo que já está na nossa Constituição, mas, por tantos motivos, ainda não está plenamente em vigor. Não só essa lei, mas como tantas outras que a gente, enquanto sociedade, ainda luta para ter um alcance maior, né? E a gente gostaria, né, as mulheres gostariam de ser respeitadas sem distinção de seu trabalho, da sua raça, né, da sua religiosidade. Cada um tem o direito, não só as mulheres, como cada ser humano aqui, temos o direito de sermos respeitados. Por isso que naquele primeiro slide a gente conversa sobre a mulher, antes de qualquer coisa, ela é um ser humano, né? Pode passar. Bom, algo que historicamente foi muito importante para a gente é o chamado Estatuto da Mulher Casada. Vocês já ouviram falar nisso? Não? Então, vou contar para vocês. Antigamente, pessoal, o marido era responsável pela mulher, porque ela era colocada como relativamente capaz. Ou seja, era pautado a mulher algumas incapacidades juridicamente para a prática de certos atos. Então, a mulher, ela ficava constitucionalmente com os mesmos direitos e obrigações dos adolescentes, por exemplo. Ela não estava no mesmo patamar legal que os homens. Olha que coisa curiosa, né? O surgimento da lei, e foi só em 62, em 27 de agosto de 62, que a gente tem essa lei, que ficou conhecida como Estatuto da Mulher Casada. Essa lei, ela derruba, então, uma série de dispositivos de preconceitos e discriminatórios, como esses que a gente já conversou aqui, né? Todos eram decorrência direta de considerar a mulher como menos capaz que o marido, ou seja, a mulher ela não estava em pé de igualdade como um ser humano. A categoria ser humano era dividida entre homens e mulheres. A gente sabe que todos nós somos seres humanos, né? Hoje, essa lei combinada com a lei do divórcio, que é uma lei de 77, né, mais recente ainda, rege a posição da mulher dentro da sociedade, dentro da família. O projeto de Código Civil de 75, apesar de ter estipado alguns absurdos, como o dispositivo que trata da anulação do casamento por defloramento da mulher ignorada pelo marido, contém ainda resquícios que não condizem com o nosso atual estágio cultural. O que isso significa, pessoal? Que até a lei da mulher casada e a lei do divórcio, se por um acaso, dentro do casamento, o marido descobrisse que essa mulher já tinha tido relações sexuais, ele poderia se divorciar dela de uma forma legal, ou seja, a sexualidade da mulher, ela era constitucionalmente falando, porque uma coisa é a gente falar, de novo, das construções individuais, de cultura, de vida, né, enfim. Outra coisa é a gente falar da juridicidade da coisa. Então, legalmente falando, a mulher ela deveria apenas ter relações sexuais após o casamento. Bom, de novo, a sexualidade da mulher pertence a ela, é uma questão de escolha, né? É muito complicado quando o Estado define isso. A gente pode passar também para o próximo slide. Bom, a mulher, na verdade, a base da família. A Armecinha está falando aqui que o CPF da mulher é o mesmo do marido. A Armecinha não sabia disso. É mesmo? Que curioso, vou procurar saber melhor.
Pois é, né? A mulher ficava totalmente dependente do marido nesse contexto histórico. Verdade, hein, Fanny? Minha mãe e meu pai tinham o mesmo CPF. E olha que eu não sou Pois tão é. idoso, hein? Não faz muito tempo isso, não. Pois é, quando a gente repara as datas, né, a gente fica um pouco assustado mesmo. As lutas são muito recentes, as conquistas são muito recentes. A mulher, na verdade, desde esse momento, ela é a base da família, a base da sociedade. Nós vivemos em uma sociedade muito cuidado pelas mulheres, né? A mulher ela ainda representa esse papel de cuidado. Por tudo isso é que se torna imperiosa a adaptação da lei à realidade social. Porque, como a gente está conversando aqui, a lei não estava de acordo com a realidade. Então, a mulher, ela ficava, digamos assim, né, à sombra do homem, né? Mas muitas vezes era ela que tinha ali todo o papel principal de cuidado com essa família. Então, por tudo isso é que se torna imperiosa a adaptação da lei à realidade social, com a instituição, de uma vez por todas, do regime democrático, também dentro da família, onde ambos, tanto o pai como a mãe, têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações, observadas, evidentemente, as diferenças existentes entre os papéis que a cada um cabe dentro da sociedade doméstica. O que a gente está querendo dizer com isso? Que dentro de uma família, pai e mãe, gente, claro, a gente está falando aqui de um ideal, né? Dentro de uma família, pai e mãe podem e devem compartilhar os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Nós vivemos aí em um país que a taxa de abandono paterno ela é altíssima, né? Então, mas nós vemos aí o tempo todo mães solo que cuidam e que mantêm e que não abandonam seus filhos, ao passo de que muitos pais acabam fazendo isso. E aí uma das coisas que a gente pode pensar é que talvez isso seja nutrido por essa ideia cultural de que filho é da mãe. Quem já escutou isso? Eu escuto isso o tempo todo. Filho é da mãe, quem cuida é a mãe. E claro, com certeza, né? Mas o pai, ele também é responsável legal por essa criança. E aí, neste ambiente em que pai e mãe possuem as mesmas obrigações e os mesmos direitos sobre essa criança, a gente tem aquilo que no começo, né, desse encontro, a gente estava falando sobre a igualdade do ser humano, né? Pode passar o slide. Pessoal, até aqui tudo bem? Opa, vamos voltar um pouquinho, que passou mais de um. Aí, obrigada. Bom, a mulher no trabalho. O que acontece? Olha que interessante essa pergunta. O que acontece se a mulher decidir descumprir, ou seja, parar de fazer sua jornada de trabalho como dona de casa, como mãe de família? Pensem vocês aí, na vida de vocês, na vida das conhecidas de vocês. Se as mulheres hoje parassem de trabalhar em casa, parassem de cuidar da casa, parassem de cuidar dos filhos. É quase impossível a gente pensar nisso, né? Porque na nossa cultura o papel feminino está tão arraigado como obrigatório, né? Esse tipo de cuidado, e é muito difícil a gente pensar nisso. Mas, Aline, por que você está trazendo essa reflexão? Porque muitas mulheres, como eu estava falando anteriormente, que escolhem ou por desejo ou por necessidade fazer uma dedicação exclusiva à sua família e à tua casa, elas não recebem por isso. O trabalho doméstico não é um trabalho remunerado, né? A não ser que você trabalhe fora de casa como doméstica ou como babá. Aí esse trabalho vai ser remunerado. Mas dentro de casa é um trabalho não remunerado. A gente chama isso, dentro da sociologia, de um trabalho invisível. Por isso, jornadas duplas e triplas, porque muitas vezes, além de trabalhar fora de casa para complementar a renda familiar ou até mesmo como única renda da família, a mulher assume protagonismo pelo trabalho de dentro de casa, o que, gente, de novo, constitui jornadas duplas e triplas de trabalho. Então, cada vez mais tem sido necessário o trabalho remunerado da mulher para complementar a renda do marido, criando assim duplas ou triplas jornadas de trabalho. A mulher, quando sai para exercer uma atividade remunerada, encontra
menos oportunidades no mercado de trabalho, trabalhos menos gratificantes e realizadores, salários, inclusive, mais baixos que dos homens para exercer exatamente a mesma atividade, menos prestígio e condições de trabalhos piores. Então, essa mulher, além dela ter um protagonismo do trabalho doméstico, do trabalho com a família, ela ainda precisa sair para trabalhar. Acho que é o caso de todas vocês, né? E a gente sabe que a gente encontra menos oportunidades. Isso não sei o que estou falando, não, tá, pessoal? Eu estou aqui trazendo para vocês pesquisas contundentes da área de antropologia e sociologia, tá bom? Pode passar. Então fica a questão, né? Depois de todo esse balanço, o que a gente pode fazer para chegar à igualdade que já é assegurada pela lei? Ninguém está falando de mudar a lei. A gente está falando de uma lei que já existe. Qual a melhor maneira de uma mulher derrubar essas tradições de poucas oportunidades, essas tradições de pouco equilíbrio, né, social? Alguém tem aqui alguma sugestão? Como que a gente pode fazer, então, por uma sociedade mais igualitária? Em outras palavras, é essa a pergunta. Falaram que a Evelyn tem sugestão? Evelyn, jogaram seu nome na roda. Ninguém vai sugerir nada? Aula passada vocês estavam mais participativas, hein? Eu sugeri a Evelyn, porque a Evelyn ela tem um trabalho, assim, antes do trabalho, ela tem uma predisposição, uma vontade, eu diria, de promover mudanças num contexto bem coletivo, assim. E ela é bem atuante na região de Ponta da Fruta, Balneário Ponta da Fruta, por ali, Vila Velha, região 5, em que ela desenvolve um trabalho bem interessante. E acho que ela não está ligada aí, enfim, mas eu falei por que eu achei que ela poderia falar. É a vontade de querer mudar, né? Trabalhar de forma organizada, ver quem tem os mesmos ideais e se reunir e exercer esse papel que é de livre expressão e criar movimentos organizados para fazer essas vozes que se tornem únicas, enfim, para garantir conquistas, porque a história das conquistas de tudo que aconteceu no mundo só aconteceu quando as pessoas começaram a falar em uma única voz. Isso aí. Costumo dizer que não tem como a gente combater lutas coletivas de forma individual, né? Lutas coletivas a gente precisa de coletividade. A Elinéia deu uma ótima sugestão, conhecendo os seus limites. Você tem toda a razão, Elinéia. Quando a gente conhece os nossos limites, quando a gente sabe até onde a gente pode ir, é uma ótima maneira da gente se posicionar na sociedade. Você tem toda a razão. Bom, então vamos passar para mais uma. Pode passar o slide. Sem problemas, Michele. Bom, a gente tem aqui uma afirmação da Tereza Magalhães que eu vou ler para vocês. A mulher deve desempenhar com a maior seriedade possível seu papel de profissional e mais ainda, e aqui vem um ponto mais importante para a sua emancipação. Emancipação, pessoal, traz a ideia de independência, tá? Deve participar ativamente da vida da sua comunidade e do seu país. Diria que a mulher deve intervir em todos os aspectos da vida social e da vida política, não ficando sempre passivamente esperando que as benesses venham do alto. Deve, enfim, pôr-se, conquistar a sua própria posição pelo que ela é como ser humano e tem direito à realização. E eu acho que é isso que todas nós estamos buscando aqui com esse curso, né? Novos instrumentos, novas capacidades, para que a gente continue se
posicionando enquanto sociedade e desenvolvendo aquilo que a gente tem desejo de realização. Uma mulher, quando ela se realiza, independente do caminho que ela escolha, isso já é um ato revolucionário. Uma mulher que consegue a sua independência, que consegue se sentir realizada, isso já é uma pequena revolução, né? Então, a Teresa Magalhães, ela traz essa sugestão como forma das mulheres se posicionarem e ajudarem aí nesse combate, né, às diferenças tão gritantes que nós ainda temos na sociedade. Isso significa desde posições individuais até conversas com amigas, conversas com outras mulheres. Eu sempre costumo dizer que mulheres salvam mulheres. Em que sentido? Porque geralmente é a amiga, ou a irmã, ou a mãe, né, que está ali do teu lado, uma prima querida, uma vizinha, muitas vezes, que te ajuda, que abre portas, que conversa, que mostram outros caminhos, né? Quantas vezes a gente escuta esse tipo de história de mulheres ajudando mulheres e salvando mulheres o tempo todo, né? Então, esse ato de conversar sobre o que se passa na nossa vida e como que a gente quer avançar, isso já é muita coisa. Isso que nós estamos fazendo aqui, né, de nos reunirmos enquanto equipe, é uma mini sociedade, né? E estarmos discutindo todos esses pontos e discutindo sobre empreendedorismo e discutindo sobre autoconhecimento, isso já é muito revolucionário. Podemos passar. E aí fica o convite, né? Para que a gente caminhe juntas, então, nesse grupo, que seja um grupo para a gente poder contar uma com a outra também, né? Não só no sentido de aprender um curso, mas que a gente possa discutir, que a gente possa apoiar. Aquela história do ninguém solta a mão de ninguém, de vamos juntas até o final. É um pouco sobre isso também. Bom, a Ana Carla respondeu assim. Perfeito, eu enxergo exatamente assim. Respondendo a sua pergunta do slide passado, acho que se impor, se mostrar, se colocar no patamar adequado, vamos conseguir quebrar alguns tabus. Ana, perfeita a sua colocação. Né? Mulheres que sabem sobre si, por isso é tão importante o autoconhecimento, né? A gente saber sobre si, saber o nosso limite e saber se colocar, que muitas vezes não é uma posição romântica, né, Ana? Às vezes é uma posição de cobrança, e isso é muito complicado, né? Mulheres que se posicionam e que cobram não são tão bem vistas assim na sociedade, então não é uma luta romântica, mas é a luta que a gente precisa fazer. Se não fossem as mulheres que vieram antes de nós não estaríamos aqui fazendo parte de um projeto de extensão de uma faculdade federal, porque antigamente as mulheres não poderiam nem estar estudando, né? Então, se a gente está aqui estudando, já é um ato revolucionário, já é um ato político de muita potência. Acho que terminei a apresentação. Passa mais um aí, só para conferir. Terminou ali, né? Só até aí mesmo. Acabou, né? Show, show. Ok, pessoal, só um minutinho. Tranquilo. Eu queria só relembrar uma coisa que eu disse para vocês lá no início do curso. Nós estamos num projeto bastante grande. Os cursos EVA, ele é uma perna desse projeto. Nós estamos com esse primeiro curso do pacote EVA sendo ofertado agora, depois teremos mais 2. O próximo é o de fotografias, visões do cotidiano pela fotografia, que é muito interessante. A professora Letícia vai estar à frente dele. Depois teremos um outro curso de finanças pessoais, dos negócios e MEI, já pensando nas pessoas que querem sair da informalidade de forma ordenada, cuidando dos seus orçamentos pessoais e do negócio. E a outra frente desse projeto que está acontecendo com jovens nos CRJs, que é um projeto, uma perna maior, vamos dizer assim, porque ela tem uma ordenação de instituições envolvidas bem diferente. Então, o que acontece? Eu imagino que hoje, quando vocês estavam assistindo agora essa parte da apresentação, vocês falaram assim, opa, tem um errinho naquele slide ali. Opa, a margem daquele slide ali não foi respeitada. Opa, ficou uma linha sobrando. Quero dizer a vocês o seguinte, como este foi o primeiro curso e eu, Aline e Lara estávamos envolvidos em outras questões relacionadas à outra perna, então nós não tivemos muito tempo para preparar todo o material para este curso. Então, a Larinha, quero agradecer aqui desde agora a boa vontade dela e da Aline aí. Foi a Lara que elaborou esses primeiros slides da parte de psicologia para vocês, né, para apresentar para a gente.
Então, assim, quando vocês encontram alguma coisa ali, assim, que agora, a partir de hoje, sempre olhar as coisas com olhares críticos. Quando a gente fala de crítico, gente, não é falar mal do outro, ser crítico sobre o que a gente vê. O que é ser crítico? É refletir sobre o que a gente vê, ok? A palavra crítica não é no sentido pejorativo de falar mal do que o outro faz. Sermos críticos é observarmos com critérios o que a gente tem, o que a gente vê, enfim, é a forma que nós temos de construir também as coisas de forma coletiva. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui, talvez no próximo encontro, os slides da psicologia já vai estar com uma outra carinha que a equipe de design está produzindo lá. Mas, enquanto isso, tivemos aqui um apoio gigantesco da Lara na produção desses materiais. Obrigado, viu, Lara? Lara mandou muito bem. Imagina. Gente, eu também tô aprendendo junto com vocês, porque eu fico atenta aí a todos os detalhes, falando de diagramação, design, não sei o quê, então eu também tô aprendendo. Espero que tenha ficado aí bom. Coletivamente, é um aprendizado coletivo. Todos nós chegamos e aprendemos alguma coisa. E é esse o caminho, tá bom? Tá certo. Pessoal, alguém gostaria de falar alguma coisa? Só encerrar aqui, Júnior, a apresentação de hoje foi essa. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisinha, a gente ainda tem alguns minutinhos, fiquem à vontade, tá? E se a pessoa não se manifestar, eu chamo, hein, gente? O pessoal que eu não ouvi a voz ainda, eu fico doido para ouvir a voz. Depois falar também da atividade no fórum, né, que a gente já está fazendo. Só reforçar mesmo que a atividade do fórum hoje é relacionada ao nosso tema. Já vou falar aqui rapidinho. Vou ler aqui da atividade. Na aula de hoje abordamos os tantos papéis que as mulheres desempenham. Certamente alguns deles merecem maior atenção. O que você tem a dizer sobre os tantos papéis que as mulheres desempenham e como acha que esses papéis são importantes para você e para os seus familiares? Então, trazendo essa reflexão aí do que a gente passou para vocês hoje e compartilhar mesmo o que vocês acharam, como que vocês trazem isso para a realidade de vocês. A gente gostaria de saber aí. E essas discussões que nós estamos tendo aqui, pessoal, levem para os pares de vocês, para as amigas, para as vizinhas, para as irmãs, né? Todas essas conversas que nós temos aqui, a gente está falando do papel da mulher se posicionar na sociedade, essa é uma das formas. Convidar para os cursos EVA, conversar sobre o que a gente tem construído aqui juntamente com vocês. Conhecimento vai ser sempre a maior ferramenta para conquistar tudo na vida. Tudo que a gente aprende nos leva para frente. Concordo, okay, João. gente? Ruth, quer falar alguma coisa? Marili? A Elinéia ficou de vir aqui e não veio. Estou esperando a visita da Elinéia para tirar dúvidas. Tem um monte de gente, as tutores Eu aí, quero ó. agradecer, viu, Júnior? Foi muito boa a apresentação da Aline. A Aline tá de parabéns aí nessa condução. E o curso está alcançando aí o objetivo, né? Acho que é isso. Parabéns para nós todos que estamos aí. Juntos. Isso aí. Sempre. Obrigado, Ruth. Ok. Arnicinha, Ana Levina, quer falar com a gente? Abre seu microfone, Ana, fala com a gente. Oi. Só para você ouvir minha voz mais ou menos. Ah, tá bom. Ana Levina ia falar com a gente, eu acho. Sim. Abre seu microfone aí, Ana. Abri, boa tarde. Na verdade, eu entrei para fazer igual o caso, achei que estava sendo gravado. Que tinha sido gravado, porque, na verdade, eu estou querendo participar, sim, mas só que eu estava com tanta coisa para resolver e não deu para me participar. Eu estava querendo ver os vídeos anteriores para poder ficar mais ou menos a par da situação. Perfeito. Entendeu? Você já tem acesso à sala aba, não tem? Então, é isso que eu queria saber, porque eu estava vendo no WhatsApp, aí eu abri isso aí, mas eu imaginei que isso aqui fosse gravado, desculpa, mas eu nem sabia que estava lá. Esse nosso encontro, ele é gravado e ele fica disponível na sala aba. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou entrar em contato com você para afinar o acesso à sala aba com você, tá bom?
Tá joia. Inclusive, a Sueli me passou o seu número de telefone, eu ia estar entrando em contato realmente com você mais tarde um pouquinho, mas aí eu já estou junto mesmo. Desculpa. A Sueli está sempre em contato. Excelente. Isso. Muito Tá bom? Larinha, você ia falar alguma coisa? Tá É joia. porque a Ana Carla falou aqui no chat comigo, pediu para eu abrir um tópico, porque aí ela comenta e responde em cima do tópico. Como assim um tópico? Eu vou mostrar para vocês, então. Espera um pouquinho. Deixa eu entrar aqui. Entendi. Você não pode criar uma discussão porque você não é membro de nenhum grupo, é a mensagem que aparece. O Luiz voltou. Deixa eu falar uma coisa. A Luísa tinha consertado isso daí e até fiz um teste na hora, mas essa mensagem não pode aparecer. Eu vou conversar com a Luísa ainda hoje para a gente consertar isso aí de novo. Tá bom? Eu acho que ela não reviu isso em todos os fóruns. Só viu no primeiro lá. Vou pedir para ela rever os outros. E aí eu aviso para vocês no grupo lá, do WhatsApp, tá bom, gente? Então tá, porque eu também estou sem acesso à sala também, por enquanto. Aí você ficou de ver para mim, tá? Anitinha, vou ver aqui. Já anotei o seu também, o seu e o da Ana Levina. Ok. Perfeito. Pessoal, eu não tenho mais nada a dizer, a não sei agradecer muito a vocês. A gente espera estar contribuindo com vocês dentro do que nós propomos para vocês e aquilo também que vocês se proporam a fazer, né? Eu acho que se inscreveram e estão participando, estão cumprindo com o que vocês se propuseram a fazer também. Isso é importantíssimo, cada um no seu tempo, vamos respeitar os nossos próprios tempos e é um passo cada vez. Só não pode desistir. Essa palavra, a gente não gosta dela, tá bom? Desistir nunca. A Letícia está por aí para dar um tchau para a gente também? Não é opção. Ei, Não é Júnior, eu tô opção. sim. A Letícia daí. Fala para a gente, Letícia, para a gente Oi, seguir da gente. turma. Muito bom estar com vocês. E desculpem minha internet hoje, mas fiquei muito feliz com todo mundo participando. E essa é uma construção, né, tanto do conteúdo da Aline, quanto o conteúdo que o Júnior passou de diagramação. E confiem que é um processo e vai dar tudo certo. Estamos juntos de verdade. E até semana que vem, bom feriado, bom descanso para vocês. Não deixem de entrar lá no AVA e olhar por semana. O Júnior está preparando esse conteúdo com todo carinho. Eu adoro os textinhos que ele faz. Eu acho que ele conversa com a gente lá no AVA, né? Então, não deixem de entrar lá para aproveitar ao máximo. Aliás, Letícia, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Lara acabou de ler a atividade ali e a Aline e a Lara, nenhuma das duas brigaram comigo até agora, mas eu estava com tanta pressa para fechar essa sala que esses textos do fórum eu mesmo fui criando com base no que eu já tinha visto dos conteúdos, né? Então, a gente muda, viu, Lara e Aline? Não, mas mandou muito bem. Mandou muito bem. Isso aí. Trabalho em grupo. Ok, gente, muito obrigado. Excelente feriado para todos nós. Aproveitem bastante, aproveitem os tempinhos que vocês tiverem lá para rever os vídeos, acompanhar as coisas, refletir sobre as coisas que nós conversamos aqui, tanto na parte do conteúdo técnico, como também nos conteúdos da psicologia, do desenvolvimento pessoal. Pensar quietinho, assim, tomando um cafezinho, às vezes, refletindo sobre as coisas que a gente ouve, é um passo para frente também. Façamos isso como exercício. Tá bom? Excelente final de semana para todo mundo. Feriadão. Aproveita. Para você também. E agora eu vou ver se eu pego firme. Isso aí, Ana. Estou com vocês. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.